Bom dia, nono ano. A nossa live de hoje, ela vai falar sobre crase. Reparem que nós estamos dando uma sequência aí de conteúdos, vimos regência verbal e agora nós vamos dar continuidade aí falando sobre crase. E vocês vão observar que durante todos esses conteúdos, nós vamos ter aí a presença de preposições, que é uma classe gramatical invariável, ou seja, a forma como essa preposição é utilizada, ela nunca vai ser modificada, porque ela não varia nem em gênero e nem em número. Relembrando só que dentro das preposições, nós podemos ter aí as chamadas combinações ou contrações. Essas combinações são a fusão de duas classes gramaticais e nós temos aí, então, na combinação, a soma de duas classes gramaticais diretamente, sem nenhum problema em ocorrer aí, né, como que eu poderia dizer? Quando eu somo as duas na combinação, eu vou ter visivelmente ali as duas classes gramaticais nessa fusão. Já na contração, essa fusão, ela vai ser representada por uma soma onde um dos dois elementos não ficará visível, justamente porque na fusão houve um choque entre as duas, então houve a necessidade então de que uma delas não ficasse visível, mas sabemos a origem delas. A crase então vai ser exatamente a fusão da preposição com os artigos. Então nós vamos ter aqui a preposição a. Lembrando que nós temos o a como artigo definido e o a preposição. Então, reparem que a fusão da preposição a vai acontecer exatamente com o artigo a, no feminino e singular, ou o as, que nós vamos ter aqui no plural. Reparem também que os pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo, começam com a vogal A. Então, vocês vão reparar aqui que a crase é a fusão desta preposição a aqui com este artigo a. Por isso que nós temos que ter muito cuidado quando este a aparecer dentro do contexto e temos certeza de qual classe gramatical naquele momento ele faz referência, porque nós sabemos que ele pode ser uma preposição ou pode ser um artigo definido, que é naquela situação que eu vou estar trabalhando especificamente algo em relação ao substantivo. E os pronomes demonstrativos com quem vai ocorrer esta fusão, ou seja, esse encontro, são iniciados também pela letra A. Reparem que aquele e aquela, nós temos variação de número, ou seja, singular, plural, singular, plural. O aquilo não, certo? Ele não tem essa variação aí em relação a número. Logo depois, nós vamos observar aí algumas regras de onde a crase ocorre. Lembrando a vocês que eu estou sempre utilizando o material de vocês do caderno de atividades. Se alguém estiver com ele ao lado aí, lá na nossa videoaula eu também pedi que vocês fizessem algumas marcações. E aqui ao lado esquerdo nós vamos ter algumas situações onde a crase ocorre. A parte mais importante, pessoal, que eu gostaria que vocês, quem estiver com o caderno aí ao lado, pode fazer isso agora. Quem não estiver, não tem problema, pode fazer depois. Primeira situação onde a crase ocorre. Primeira regra, ó, antes de palavras femininas. Reparem que no slide anterior nós falamos da preposição a, com a fusão do artigo a, mais os pronomes demonstrativos aquele, aquela e aquilo, que também são iniciados pela vogal A. Então, reparem que a crase, ela ocorre em primeiro momento antes de palavras femininas. Substantivos, adjetivos e verbos que regem a preposição a. Reparem que aqui não há verbo, porque o verbo aparece antes e depois vem substantivos, adjetivos ou verbos que vão necessitar
de uma preposição anterior a ele. Então, a primeira coisa que nós temos que marcar aí é que a crase ocorre antes de palavras femininas, porque logo à frente nós vamos ver exatamente o oposto, onde ela não ocorre. Então, reparem aqui que nós temos alguns exemplos. O povo estava atento à eleição. Estava atento a quê? Reparem que o a, que apareceu lá na minha pergunta, gerou o quê? A necessidade de uma fusão aqui, ó, entre o a preposição e o a artigo. Por quê? Na nossa escrita, nós não colocaríamos assim, ó, o povo está atento à eleição. Nós não usamos os dois as juntos. Por isso que, neste caso aqui, este acento chamado grave, ele representa exatamente o fenômeno de crase, que é a fusão do a artigo com a preposição. Quando esse a aparece aqui em outros contextos sem um acento, aí eu preciso entender se o a, naquele caso, é uma preposição ou se ele é um artigo. Lembrando que eu já passei uma dica para vocês, quando vimos transitividade verbal, que se o a puder ser substituído por uma outra preposição sem alteração de contexto, é porque naquele momento o a funciona como uma preposição. Se isso não ocorrer, ou seja, se eu não consigo colocar uma outra preposição ali para fazer essa relação, é porque o a está funcionando como artigo definido. Então, reparem aqui que houve a necessidade de utilizarmos dois as, classes diferentes, preposição e artigo. E aí, o que nós fazemos na nossa língua, na gramática normativa? Eu faço a fusão dos as, ou seja, uso apenas um na escrita e represento a fusão dessas duas classes desse encontro com acento grave. Não confundo o nome dos acentos, tá, pessoal? Acento virado para cá, ó, é o acento grave. Para lá, o acento agudo. Obedeça às regras de funcionamento da escola. Reparem que aqui, ó, na primeira caixinha, eu disse que ocorre diante de palavras femininas. Ou seja, eleição e regras, automaticamente, elas aceitam o que antes dela? Um artigo feminino, no caso a. Só que nós temos verbos aqui ou nomes que vão reger um complemento com a presença de preposição. Então, reparem que ó, o nosso verbo, no primeiro exemplo, está aqui, ó. O povo estava atento. Só voltando um pouquinho aqui no conteúdo, quem estava atento? O povo. Nós temos aqui um adjetivo que funciona como predicativo do sujeito, porque estava é um verbo de ligação. Porém, eleição está trazendo um complemento para este adjetivo. Nós vamos ver lá na nossa próxima aula, que é a regência nominal. Então, nós temos aqui ó, um adjetivo, que é o atento, e aí o que aconteceu? Esse nome que veio depois aqui, que é o complemento desse adjetivo, ele rege aqui um encontro de preposição com um artigo feminino, que é o a. A mesma coisa aconteceu aqui, ó. Nós temos obedeça. Quem obedece, obedece a alguém ou a algo. Reparem, ó, a alguém. Dois as aí aparecem no nosso encontro. Então, reparem que o as, sozinho, já acompanha a palavra regras. Então, eu tenho já um artigo presente. Mas o verbo gerou uma pergunta também com a presença de uma preposição. Então, o que aconteceu aqui? A fusão do a, que aparece na pergunta feita ao verbo, que é a nossa preposição, e o as, que já acompanha a palavra regras, que é um artigo. Então, o que nós fizemos? A fusão dessa preposição com o artigo. E fizemos a representação da fusão, que é o fenômeno da crase, pelo acento grave. Eu me referia àquele homem. Reparem que quem faz referência a algo ou a alguém. Reparem que o tempo todo nós estamos trazendo aí conceitos de transitividade verbal. Vimos também, semana passada, regência verbal. E essa linha de raciocínio, ela continua aqui, ó, presente na crase.
Reparem que aquele, nós já vimos lá que faz parte dos 3 pronomes demonstrativos. O a que inicia o próprio pronome demonstrativo, e aqui este verbo que gerou uma pergunta com a presença da preposição a. O que eu faço? Eu não vou escrever eu me referia a aquele homem. Eu faço a fusão. Então, eu venho aqui, ó, represento pelo acento grave, ok? Aí tem gente que vai dizer assim, professora, mas homem que aparece depois de aquele não é um substantivo masculino? Sim, mas quem está regendo a crase aqui é o pronome demonstrativo e não homem. Aqui nós temos também algumas expressões adverbiais e locuções prepositivas ou conjuntivas que nós usamos aí no nosso dia a dia e que é sempre necessário vocês lembrarem que antes dessas expressões nós teremos que usar aqui, ó, a crase. Às vezes é muito usado, à proporção que aparece bastante, à medida que, ó, à noite, à direita, à exceção de, são expressões que sempre vão aparecer aí em alguns exercícios e elas serão sempre acompanhadas dessa fusão, no caso aqui, do nosso pronome ou do nosso artigo com a preposição. Nesse caso aqui, nós temos a presença, então, da preposição com o artigo. Reparem que todas são iniciadas pelo a. Então, aqui nós não temos nenhuma representação nem de combinação e nem de contração. Nós temos apenas a fusão aqui do a com o artigo. É uma contração, porém, de a preposição com o artigo. E não, por exemplo, do de preposição com o, que é um outro tipo de contração. Aqui também, ó, nós temos 2 verbos que estão sendo acompanhados dessas expressões aqui, ó. Ele chegou à noite. Reparem que aqui, mais uma vez, eu usei a fusão, ou seja, a crase, a soma da preposição com o artigo, porque quem chega, chega a algum lugar, ou de algum lugar. O verbo aqui também pede o complemento com uma preposição. O ficou aqui também, a transitividade dele exige também a presença da preposição, e o a já acompanha aqui normalmente os seus substantivos. Então, nós vamos fazer a fusão, acentuando aqui pelo acento grave. Antes de indicação de horas, isso aqui usamos o tempo inteiro. Sempre há necessidade de fazermos essa marcação aqui, ok? Reparem que nós utilizamos 2 processos aqui diferentes para indicarmos horas. 5 da manhã, ou seja, aqui eu usei um numeral. O que é numeral? É a representação do algarismo por meio de palavras. Então, aqui eu tenho um numeral, que é a utilização da palavra para representar a ideia numérica, e aqui eu usei diretamente o algarismo. Mas o contexto dos dois, a diferença está na escrita. Aqui é numeral, que é a representação por palavra, aqui é o algarismo, que é o símbolo. Porém, ambos trazem a mesma informação, ó, indicação de horas. Então, isso daqui, ó, não tem como errar, é regra geral. Então, vamos recapitular só essa parte aqui para darmos continuidade. Primeira coisa que eu tenho que lembrar, crase ocorre antes de palavras femininas, ou seja, essas palavras automaticamente já estarão sendo acompanhadas de artigos, lembrando que esse artigo aqui, no caso, será o a, ou a, se for plural, e vão reger também, ó, uma preposição a. Então, nós vamos fazer a soma das duas e vamos fazer a representação aqui, ó, da crase pelo acento grave. Lembrando que nós temos também os pronomes demonstrativos. Aquele, aquela e aquilo. O único que não varia em número é o aquilo. Algumas expressões que vocês vão estar usando aí no dia a dia. Essa daqui também é muito simples de guardarmos, sempre quando fizermos referência a horas, essa situação que vai ocorrer, mesmo que eu utilize representações diferentes, ou numeral, que são palavras, ou algarismos, que são as representações numéricas, os símbolos. E aqui, logo em seguida, nós vamos ver aqui, crase facultativa. O que significa essa palavra aqui? São situações onde vocês poderão ou não utilizarem.
Então, nós temos aqui, ó, 3 situações onde vocês terão a opção de usarem ou não a crase. Diante de pronome possessivo com substantivo feminino explicitado. Ou seja, eu vou trazer algo explícito aqui em relação ao substantivo feminino. Reparem, ó, a palavra feminino apareceu aqui novamente. Qual foi a primeira regra que nós vimos lá? Que a crase ocorre diante de palavras femininas. O que é um pronome possessivo? Lembrando lá do 6º ano, quando estudamos essa classe. O pronome possessivo, ele trabalha com a ideia de que, ó, posse. Olha aqui, bem no início da palavra. Então, nós vamos ter seu, nossa, sua, teu, tua, minha, meu. Então, olhem só. Nós temos aqui, ó, 2 possibilidades, então, de construção para a escrita. Porque crase facultativa te possibilita 2, então, alternativas. Vamos imaginar que esse exercício aqui estivesse numa atividade avaliativa e fosse uma questão discursiva. O que vocês fariam, então? Nesse caso aqui, eu tenho um pronome possessivo aqui, ó, o sua e o nossa, antes do substantivo. Então, aqui nesta situação, se eu tenho um exercício discursivo, e eu já sei que foi sinalizado aqui para mim a presença de um pronome possessivo, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com as 2 possibilidades de resposta, porque é a questão discursiva. Eu vou sinalizar aqui que eu tenho conhecimento que, diante de um pronome possessivo, eu posso usar a crase de maneira facultativa, ou seja, sem a presença do acento grave, que representa a crase, ou, neste caso aqui, eu sinalizo com o acento. A mesma coisa acontece no de baixo, porque o raciocínio aqui é o mesmo. Então, é interessante que vocês marquem aqui, ó, facultativa ao lado, vocês coloquem opcional, ou seja, você pode ou não usar. Destaquem o pronome possessivo, que trabalha com a ideia de posse. E reparem aqui, ó, sua e nossa. Pronome possessivo, o quê? Feminino. Estamos sempre falando lá da primeira regra que nós apresentamos no slide anterior. Antes de nomes próprios femininos, ó, mais uma situação aqui, ó, feminino. Eu tenho o nome Lúcia e tenho o nome Roberta. Diante de um nome próprio feminino, eu posso utilizar uma das 2 formas que a minha escrita vai estar correta, porque se encaixa, então, numa situação de crase facultativa, que me possibilita, então, 2 formas de escritas. Lembrando que nas regras anteriores, não é facultativo, é uso obrigatório. Outra situação também, que nós podemos usar ou não a crase. Depois da palavra até. Eu tenho aqui, ó, praia, substantivo feminino, rua, substantivo feminino. E eu tenho a palavra até. Depois dela, ou seja, entre o até e o substantivo feminino, eu posso usar ou não a crase. Então, eu tenho a possibilidade de usar o a. Aí, nesse caso aqui, eu não coloco acento. E aqui eu venho e faço a representação, então, da crase, que é a fusão do artigo com a preposição, por meio do acento grave. Então, vamos repetir aqui, ó. Crase facultativa. Vocês vão sinalizar aqui ao lado para mim, então, que é a opção de usar ou não o acento grave aqui, representando a crase. Quais situações? Primeira delas, pronome possessivo diante de um substantivo feminino. Então, eu tenho aqui o sua e o nossa. Reparem que ambos são pronomes possessivos femininos. Outra situação que a crase é facultativa, que eu posso não utilizá-la, antes de nomes próprios femininos. Quem são os nomes próprios aqui, ó? Lúcia e Roberta. Eu tenho a palavra até, entre ela e o substantivo, eu posso usar ou não a crase, porque se encaixa também no conceito de crase facultativa. Olha aqui, ó, a nossa palavra comando aqui para crase é essa daqui, ó, feminino. E nós vamos sempre estar trabalhando com essa ideia. Logo em seguida, nós temos aqui, deixa só eu voltar aqui que eu passei, onde não ocorre.
A primeira regra que nós vimos lá de crase, ou seja, onde eu preciso utilizar, foi antes de palavras o quê? Femininas. Olha o primeiro caso onde não ocorre substantivos masculinos, que é exatamente o oposto da primeira regra de uso da crase. Então é muito importante sinalizar que, ó, não ocorre substantivos masculinos, depois vocês passem o marca-texto diante dessas palavras aqui, que na hora de revisar o conteúdo, já fica ali destacado para vocês. Então, vamos dar uma passada aqui nos casos em que não ocorre. Primeiro deles, substantivos masculinos, que é exatamente o oposto do primeiro caso onde nós usamos. Antes de verbos, muitas pessoas na escrita costumam colocar a crase. Lembrando, pessoal, que ao falarmos, não fica nítido a presença, né, desse fenômeno, que é a fusão. Mas na escrita, eu tenho que seguir rigorosamente as regras da gramática. Principalmente aí, futuramente, vocês vão aí fazer Enem, vão fazer redações, e a escrita, ela é importante. Eu tenho que ter coerência e coesão dentro do meu texto. Antes da maioria dos pronomes. Anteriormente, nós vimos lá os pronomes demonstrativos. Aquele, aquela e aquilo, que começam com a, naquela situação nós vamos utilizar. Expressões com palavras repetidas. Agora, ó, cuidado aqui com essa caixinha de texto. Palavras repetidas, aí traz uma segunda informação aqui, ó. Mesmo que elas sejam femininas. Se lá no primeiro caso nós vimos que a crase ocorre diante de substantivos femininos, e aqui é o contrário, não ocorre com masculinos, por que então aqui apareceu palavras femininas, se lá no primeiro caso eu disse que é exatamente com essas palavras que eu utilizaria a crase? Porque tem uma informação aqui, ó. As palavras são o quê, pessoal? Repetidas. Então, não há necessidade. Então, aqui, ó, por exemplo, gota a gota. Eu estou repetindo aqui, ó. Então, não há necessidade desse fenômeno aqui, dessa fusão. Outra situação, ó, diante de palavras femininas, no plural, antecedidas pela preposição a. Reparem que, ó, mais uma vez apareceu feminino, só que a palavra está no plural e ela já é regida apenas pela preposição a. Então, nós também não utilizaremos a crase aqui. Antes de numeral, ou seja, qualquer outro numeral que não seja horas, que nós vimos anteriormente lá. Quando eu indico horas, eu utilizo crase. Essa hora pode ser indicada pelo numeral, que é a palavra, e pode ser pelo algarismo, que é o símbolo. E outra, antes de nomes de lugares. Eu tenho lá, eu cito uma cidade, eu cito um estado, eu cito um país, que não admitem artigo. Ou seja, eu não preciso colocar diante desse nome o artigo. O a, então, que eu estarei utilizando aqui, funciona apenas, então, como uma preposição. Então, vamos observar aqui, ó, antes de substantivos masculinos. Agora estou a pé. Olha o meu substantivo masculino aqui, ó, pé e cavalo. Não aceitam a presença da crase, porque nós já temos aqui a evidência dos substantivos masculinos, que é a primeira regra. Antes de verbos, eu tenho aqui, ó, falar e partir. Essa combinação aqui, ó, do a e partir, é muito comum, eu já vi em vários locais escritos, inclusive em cartazes, esse a aqui com crase. Reparem que falar e partir estão no infinitivo. Vamos relembrar o que é o infinitivo do verbo. É o verbo na sua forma o quê? Original, com a terminação R aqui, ó. Nós temos o falar, que faz parte da primeira conjugação, e o partir da terceira conjugação. Relembrando aí, todos os verbos terminados em A, primeira conjugação, a câmera está aberta. O partir, nós temos aí, Júlia, fecha, por favor. Nós temos o partir aqui, ó, terceira conjugação. E a segunda conjugação, nós temos os verbos e Júlia do nono C, sua câmera está aberta. Continuando aqui, pessoal. Antes dos pronomes, nós temos aqui, ó, todos e alguém. Esses são os pronomes de referência.
Então, diante deles, nós não temos a presença da crase. Júlia, do nono C, está me ouvindo? Júlia? Pessoal, alguém sinaliza para a Júlia aí, por favor, que eu acho que ela não está me ouvindo. Obrigada. Ela está com a câmera aberta. Palavras repetidas, mesmo sendo femininas. Ó, nós temos aqui gota e gota. Representação aqui, então, dessas palavras. Então, aqui, diante delas, eu utilizo a crase. Palavras femininas, no plural. Quem é a nossa palavra feminina aqui, ó? Pessoas. Obrigada, Júlia. Então, diante dela também, nós não utilizamos. Olha só, antes de numeral. Numeral, ó, é a representação por meio de palavras. Nós temos o 2 aqui. Só que essa referência aqui não tem nada a ver com indicação de horas. Estou falando aqui, ó, de quilometragem. Então, nessa situação também, nós não vamos utilizar a crase. Aqui eu tenho Fortaleza, que é o nome de uma cidade. Por sinal, uma capital belíssima, né? Reparem que depois de Fortaleza, não tem nenhum termo referente à cidade de Fortaleza, ou seja, algo específico sobre ela. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? O uso normal, vou a Fortaleza. Esse aqui é uma o quê? Preposição. Mas, se eu acrescentar algo depois do nome, seja ela de cidade, de estado ou de um país, como nós fizemos aqui embaixo, ó, vou a Fortaleza das lindas praias. Agora eu tenho um termo específico aqui, ó, relacionado à cidade. Já muda o contexto. Aí nós vamos ter aqui a fusão do a preposição com a artigo. Então, nós vamos ter aqui, então, a presença do acento, ok? Então, vamos recapitular aqui. Primeira regra onde não ocorre crase, antes de substantivos masculinos. Antes de verbos, maioria dos pronomes, todos, alguém, depois vocês sinalizem aqui também quem são os pronomes. Aqui também os nossos verbos, ó, que são no infinitivo. Expressões com palavras repetidas, mesmo que sejam femininas, nós temos aqui gota a gota. Palavras femininas no plural, nós temos aqui, ó, pessoas, então ela não admite crase. Numeral, que não faz referência a horas, nós temos o 2 aqui. Inclusive, pessoal, coloquem aqui depois ao lado que numeral são palavras, tá? Para vocês não confundirem. Então, a nossa referência aqui é de 2 quilômetros, é distância, não tem nada a ver com horas. Temos aqui, ó, o nome de uma cidade, nada depois dela. Então, o que eu faço? Não utilizo a crase. Se eu especificar algo e essa palavra admite artigo também, aí nesse caso nós vamos fazer a fusão da crase. Logo depois, nós temos aqui mais 3 regrinhas, como a nossa gramática da língua portuguesa, né? Nós temos as regras de uso, as regras de não uso e mais algumas. Então, vamos ver aqui, ó. Fique atento aos seguintes casos. O a qual aqui. Olha o que ele mostra entre parênteses. A documentação a qual você se refere já foi entregue ao cliente. Olha aqui, ó. A, esse a quem é? A nossa preposição. Mais o a qual. Esse a aqui, que acompanha qual, já é o nosso artigo. Então, olha só, olha o que aconteceu aqui. O choque de 2 as. Nós não escrevemos dessa forma na língua portuguesa. Então, nós temos aqui, ó, a crase ocorrendo. Olha o acento aqui. Justamente porque eu necessito de uma preposição aqui. O a já acompanha qual, que é um artigo. Nesta soma aqui, ó, reparem o sinal de mais. Eu somo os 2 elementos que estão aqui e o acento representando, então, este fenômeno. Outra coisa, essa roupa é semelhante a. Reparem que nós temos aqui, ó, a presença do a, que é preposição, e o pronome demonstrativo a. Está junto de quê, ó? Semelhante a que comprou no ano passado. Então, eu estou fazendo uma referência de demonstração. A apresentação foi igual a de ontem. Mais uma vez aqui, ó, preposição a com pronome demonstrativo a. Aí vocês vão me perguntar, ué, professora, mas cadê o pronome aqui? Olha a observação. A preposição a existe e equivale àquela,
que se refere a um pronome demonstrativo, ou seja, ele está o quê? Subentendido. E outra, olha onde ela vai ocorrer, antes das palavras que e da palavra de. Então, esse pronome aqui, ele está subentendido. Reparem que nós temos o que e o de. Essa roupa é semelhante àquela que comprou no ano passado. O aquela está subentendido no contexto. Então, vocês vão sinalizar aqui para mim esse que, depois do a, e vão colocar aqui, por favor, entre parênteses, esse pronome, porque ele está subentendido. A mesma coisa acontece no exercício de baixo aqui, ok? Isso, pessoal, em referência ao número 2 e ao número 3, ok? Então, nós temos aqui essas situações de pronomes demonstrativos. Reparem que aqui nós voltamos lá para o primeiro contexto. Quais pronomes demonstrativos que admitem? Aquela, aquele e aquilo. Só que no primeiro caso ele estava explícito no contexto, ou seja, ele estava visível ali, ou seja, eu escrevi. Aqui não, ele está subentendido pelo contexto. Então, por isso também ocorreu a crase. Logo depois, vocês fizeram algumas atividades no caderno que exigiram, então, que vocês observassem aí se esse contexto de crase estava correto, qual era o sentido trabalhado, para que vocês pudessem, então, reconhecer o uso dessa fusão. No exercício número 1, ele trabalha exatamente com o sentido de cada enunciado. Nós temos aqui, ó, na letra A, duas orações semelhantes na escrita. A única diferença aqui, ó, é a diferença gráfica, representada pelo acento na segunda. Agora, isso muda o sentido? Muda sim, porque aqui, ó, nós temos fusão de dois elementos. Aqui não. Diz assim a letra A: os turistas passaram a noite na floresta. Segunda, os turistas passaram a noite na floresta. Reparem que na minha fala vocês não notam diferença nenhuma. O que é diferenciado aqui é justamente quando eu escrevo. E aí, na minha escrita, eu trabalho sentidos. Qual seria o sentido, então, trabalhado no primeiro contexto, onde o A não tem acento? Os turistas passaram a noite na floresta. Ou seja, no primeiro caso aqui, os turistas pernoitaram na floresta. Ou seja, eles ficaram lá. Os turistas passaram a noite na floresta. Se aqui eu sei que tem dois elementos, qual o contexto que eu tenho aqui para o segundo momento? Eles passaram pela floresta durante a noite. Nossa, professora, um acento faz a diferença de sentido? Faz, porque crase é fusão de preposição com artigo. Então, aqui no primeiro momento, eles passaram a noite na floresta, ou seja, eles pernoitaram, eles dormiram lá. No segundo, eles passaram em que momento? À noite. Então, durante a noite, eles passaram pela floresta. Reparem que, ó, o durante foi até utilizado na resposta. A mesma coisa vai acontecer aqui na B, ó. A diferença está apenas no acento. Não bata a porta, eu lendo as duas não faz diferença. No primeiro aqui, não é para fechar a porta com força. Ou seja, eu vou lá, puxo a porta, fecho normalmente. No segundo, não é para tocar na porta com os dedos. Reparem que aqui, ó, nós estamos trazendo contextos de regência verbal. Como isso funciona? Os verbos mudam de sentido de acordo com a transitividade que ele vai exigir aqui, ó. No primeiro, a minha transitividade não exigiu presença de preposição. No segundo, sim. Por isso que a nossa sequência tem sido regência verbal, agora estamos vendo crase, e semana que vem vamos ver regência nominal. Letra C. A diferença também aqui, ó, está no início. Reparem que nós temos garotas, que é a nossa palavra feminina. Só relembrando aqui, ó, pessoal, noite, porta, garotas, substantivos aqui femininos. Reparem aqui, ó. As garotas selecionadas para o concurso enviaram flores. No primeiro contexto, as garotas enviaram flores para alguém. No segundo, elas receberam flores de alguém. Olha só, como um detalhe muda todo o sentido da estrutura escrita. Então, no primeiro, elas enviaram flores para alguém. No segundo, elas receberam flores. Passei a tarde na casa de minha amiga. No primeiro,
ela ficou o quê? A tarde toda na casa da amiga. No segundo, ela passou um período na casa da amiga. E nesse período aqui, no caso, foi o período da tarde. Então, recapitulando. Letra D. Ela passou a tarde toda na casa da amiga. No segundo, durante a tarde, ela ficou lá um determinado período. Depois nós temos aqui, substitua as palavras pelo conteúdo, observando o emprego ou não da crase. Aí nós temos aqui ó, algumas referências. Os jogadores obedeceram ao técnico. Reparem que aqui nós já temos uma combinação. Olha o A aqui, preposição com um artigo. Eu vou trocar agora por ordem do técnico. Os jogadores obedeceram à ordem do técnico. Olha o A aqui com acento, porque nós temos exatamente a fusão do A artigo com a preposição. A mesma coisa aconteceu aqui, ó. Reparem que aqui eu já tinha a sinalização de uma combinação que o A é preposição, aqui embaixo também. Reparem que ao trocar isso aqui por prova, como fizemos aqui em cima, olha aqui, mais uma vez, nós utilizamos o acento. Os alunos fizeram críticas à prova de crime. Eles fizeram críticas a quê? À prova. E o A já acompanha a palavra prova, que é o artigo. João sempre apoiou as lutas a favor dos menos favorecidos. Eu vou trocar por dar apoio. Ó, João sempre apoiou as lutas. Aqui nós temos apenas a presença do artigo. Agora, ele apoiou a quê? As lutas. Ele deu apoio. Então, reparem que aqui a minha construção já foi diferente. Ele apoiou o quê? As lutas. Ele deu apoio a quê? As lutas. Então, as lutas está completando apoio. E aqui nós vamos vendo a mesma linha de raciocínio quando vocês foram trocando as palavras. As regências foram sendo alteradas de acordo com a necessidade. Nossos atletas estão em condições semelhantes às dos americanos. Semelhantes a quem? Reparem que o A aqui ó, já foi usado como preposição. O as já acompanha aqui a palavra, então nós temos a fusão também entre a preposição e o artigo. E assim, ó, sucessivamente foram acontecendo casos. Por exemplo, vamos comparar a letra E e a letra F. Assisti ao último filme de Dias Gomes. Combinação aqui, então eu já sei que o A é uma preposição. Assisti a última peça de Dias Gomes. Eu assisti a quê? O A já foi presente aí como preposição e o último já veio acompanhado do artigo. Então, eu fiz a fusão dos dois, utilizando então aqui a crase. Assisti a um filme de Dias Gomes, ó, preposição, artigo. Eu vou substituir filme por peça, então eu não vou mudar nada. Só um que vai virar uma, porque peça é substantivo feminino. O A aqui continua funcionando como preposição, e aqui o nosso um e o nosso uma como artigo indefinido. Sua resistência ao trabalho me preocupa. Reparem que, de novo, ó, a combinação. Vou trocar por discussão. Sua resistência à discussão me preocupa. O A já acompanha a discussão e sua resistência a quê? O A apareceu aí ó, na minha pergunta. Então, eu fiz aqui a fusão dos dois elementos. Reparem que, de novo, o A, ó, o que aconteceu com o A embaixo? Eu já tenho a preposição aqui e eu vou precisar do artigo acompanhando livraria, eu faço a fusão dos dois, represento pelo acento. Então, é muito importante que vocês vão observando essas dicas aqui, ó. Reparem de novo, ó. Fica a dica aqui, ó. Olha o AU. Vou trocar casamento por cerimônia. O que acontece aqui? Cerimônia tem que vir acompanhado do A ativo. E eu já tenho a preposição aqui, ó, lá na minha combinação. O que eu fiz diante de cerimônia? Fiz a fusão aqui, ó, do A, artigo, mais a soma com a preposição, que já acompanha aqui. Então, pessoal, nós vamos ter aqui, então, várias situações onde nós vamos utilizar ou não a crase. Então, recapitulando, primeira regra geral, crase diante de palavras femininas. Primeira regra geral, onde nós não usamos crase diante de palavras masculinas. Então, ali vocês têm várias situações onde vamos poder usar crase ou não. Trazendo mais um reforço aí. Antes de verbos, não usem crase. Outra situação. Vou trabalhar com contexto de numeral. Numeral é palavra, algarismo é símbolo.
Se for indicação de horas, vocês utilizam crase. Se tiver indicação de qualquer outra situação numérica, não ocorre crase, ok? E assim aqui nós fizemos um tour, então, em todas as situações onde nós vamos utilizar a crase e onde nós não estaremos utilizando a crase.